parabéns pela gravata, bela cor, entendidos entenderão. E, enfim, tô aqui para responder vocês. Candidato, queria começar com um fato curioso que chamou a atenção já na pré-campanha, que foi os outdoors que o partido escolheu espalhar do senhor pelo país com quem é Renan Santos. Queria que o senhor começasse essa sabatina respondendo quem é. Cara, Renan Santos, cara, quem sou eu, né? Eu respondo sempre, vai ficando automático, mas vou tentar não responder igual todas. Eu sou uma pessoa muito ambiciosa, um tanto quanto esquisito, um cara... tenho muitos amigos, sou muito fiel, muito leal aos amigos, mas sou uma pessoa tímida, venci uma dificuldade muito grande. Eu venci a timidez pra eu ficar falando, tem que ser simpático com todo mundo. Eu não sou muito bom nisso, mas adoro o que eu faço, adoro falar, adoro dar entrevistas assim, adoro aprofundar certas conversas. Sou uma pessoa que odeia injustiça, gosto de ler, gosto de cozinhar e tenho uma visão de Brasil muito ambiciosa. Eu não sou uma pessoa fechada em caixinhas ideológicas, porque eu acho que isso é emburrecedor. Eu tenho uma caixinha na minha cabeça que é um país, o que é um país glorioso, que é levar o país a ser uma potência. E o que eu posso contribuir para isso. Então, a chave para me entender é entender o que eu almejo e o que deve ser feito para chegar até lá. E para mim, isso é inspirado nos grandes líderes da história que eu me inspiro, nas grandes nações que se construíram às vezes do nada. Poder fazer isso pelo Brasil é o que vem motivando não só eu, mas um grupo estranho de pessoas que montou esse partido político, que financiou isso tudo, que é uma coisa muito difusa, é um fenômeno muito novo, ainda vai ser estudado o que está acontecendo. É um fenômeno muito novo na política brasileira. Candidato, eu quero começar falando sobre política de segurança pública. No seu plano de governo, no capítulo 2, o senhor faz menções a El Salvador e o Presídio de Segurança Máxima, SECOT. O senhor fala em aplicação de direito penal do inimigo, em restrições de direitos a integrantes de facções, inversão de ônus da prova para confisco de bens. Em El Salvador, 2% da população é população carcerária. E mais de 8 mil pessoas foram presas e eram inocentes. Depois foram soltas pelo governo de El Salvador e o governo admitiu que não havia nada contra essas pessoas. Presunção de inocência é uma cláusula pétrea da nossa Constituição. Então, onde o senhor vai traçar esse limite para que o Estado não veja o cidadão como um condenado? Engraçado, né? Eu assisti diversas sabatinas do Renan ao longo já dessas últimas semanas e eles sempre acham uma forma nova de questionar as políticas de segurança pública que estão no livro de propostas. E isso não é uma crítica, tá? Eu acho isso muito bom, porque o Renan é a única pessoa que consegue responder. Perceba só, todas as sabatinas que o Renan participa, os jornalistas sempre começam falando de segurança pública e é sempre um novo tópico, é sempre uma nova observação, é sempre uma nova pesquisa de ChatGPT para ver como encurralar o Renan. Vamos ver se o Renan vai sabonetar aqui. Olha só, a primeira coisa pra gente esclarecer, o que eu gosto de El Salvador é justamente a disposição que o Bukele teve em tratar o que é uma guerra como guerra. Guerras são guerras, e ele enfrentou isso e tornou o país dele, que era um narco-estado, num estado que hoje está orgulhoso de si, que resolveu esse problema. Mas guerra, por vezes, supõe a suspensão de direitos constitucionais, garantias Por isso que existe o constitucionais. estado de sítio, existe o estado de defesa, existe a garantia da lei da ordem. A nossa Constituição é muito precisa, ela prevê diversos meios de gradação. Então, quando eu falo falando guerra, eu estou falando do intuito, da vontade por parte do Estado em fazer um enfrentamento que terá um fim. Quando eu falo de guerra sobre o assunto, olha, vamos fazer a guerra às drogas, ou a guerra contra o corrupto. Uma guerra que é permanente não é uma guerra. É igual é uma coisa endêmica, ela permanece acontecendo. Uma guerra, precisamos destruir, preciso vencer o crime. Isso é uma coisa provisória. A ideia de vencer o crime, especialmente o crime organizado, é ter um enfrentamento definitivo contra organizações que se tornaram organizações transnacionais multimilionárias. A inspiração é essa. A vitória sobre o crime brasileiro. E aqui vai uma observação. Percebe que o Renan, ele sempre precisa explicar e sempre precisa aprofundar muito sobre palavras muito simples. Ele literalmente teve que olhar pro cara e falar assim, olha, o pressuposto de eu colocar esse tema como uma guerra é porque ela precisa ter um fim. Eu estou guerreando contra um inimigo e o meu objetivo é vencer esse inimigo e eu preciso ter ferramentas para que eu possa fazer isso da maneira mais rápida e eficaz. Você tem que explicar para as pessoas que aquilo que está errado precisa ser combatido. Se nós somos um Estado, e um Estado sério, nós precisamos olhar para as coisas erradas que estão acontecendo e dizer, isso está errado, precisamos dar um jeito. O jeitinho brasileiro, ele não é o jeito correto de resolver as coisas. Uma pessoa que é um terrorista, que vai jogar uma bomba na Praça da Sé, lá em São Paulo, um lugar movimentado. Se eu não fizer, por exemplo, uma prisão baseada nos atos preparatórios, o que para crimes comuns não acontece, eu vou permitir que aconteça uma desgraça, portanto eu tenho que atuar. Igual um crime contra o Estado Democrático de Direito, que também é previsto. Também é direito do inimigo. Logo, as facções, quem for enquadrado pelo Estado, ou seja, Polícia Federal, polícias estaduais, que já fazem esse trabalho. O trabalho de identificação de membros de facções quadrilha já existem há décadas. Isso é um trabalho tranquilo, já acontece. As pessoas enquadradas nisso, elas terão uma atuação especial do Estado. Então, o confisco alargado dos bens, as prisões especiais para os membros dessas facções, os crimes são inafiançáveis, não há progressão de pena, o Estado pode acelerar o processo. Por exemplo, um criminoso está com uma carga de metralhadoras escondido dentro de uma casa num morro no Rio de Janeiro.
Eu tenho que fazer operação, eu tenho que entrar naquela casa, eu tenho que sair prendendo todo mundo. Ah, mas ele ainda não. Eu tenho que sair e aprender antes de tudo. Porque ele está num processo de cometimento de crime dentro daquela comunidade. Então, este reconhecimento dá os instrumentos para que o Estado atue como guerra contra algo que é entendido como guerra pelo outro lado. Dito isto, o senhor é a favor da classificação de facções criminosas como grupos terroristas, como fez o presidente Donald Trump em relação ao Comando Vermelho e ao primeiro comando da capital? Essa, eu vou falar, é uma pergunta que demanda reflexão, porque ela é um candidato perigosa. Como brasileiro e como estrategista no tema, e eu como presidente da República tenho que lidar com isso pouca diferença me faz para derrotar o crime organizado. Isso tem um efeito de marketing, tipo, o mundo reconheceu o problema e os brasileiros vão falar mais do problema, beleza, tem um efeito. Agora também tem um efeito de entregar aos Estados Unidos da América poder, por exemplo, para que eles possam sancionar empresas brasileiras que eles consideram que tenham relações com essas facções. Então eles podem estabelecer, por exemplo, que, sei lá, um distribuidor de combustível, o Brasil vende etanol dos Estados Unidos. Ah, esses caras tiveram uma relação com o distribuidor de combustível, que tem relação com o PCC, logo esses caras estão crime organizado, logo não vai operar aqui com os Estados Unidos. No fundo é sobre concentração de poder da parte deles. Porque quem vai destruir o crime não são eles. Somos nós, mas muita gente ficou comemorando nas redes sociais. Eu tenho que ser cuidadoso, porque a pessoa que está comemorando acredita no mesmo que eu acredito. Ela só está iludida um pouco com a capacidade do Trump ser amigo da gente aqui na América do Sul. Pronto, é uma resposta que não vai para um lado e não vai para o outro. É uma resposta que visa único e exclusivamente os interesses brasileiros. O jornalista ali, ele tenta colocar o Renan dentro de uma encruzilhada, e até eu mesmo aqui, porque é muito fácil a gente dizer que é importante essas facções serem enquadradas como organizações terroristas. Mas o que o Renan coloca é uma visão além disso, né? Isso pouco importa. Para nós, efetivamente, pouco importa. Por quê? Porque não é os Estados Unidos que vai combater essas figuras anômalas. Somos nós. O que nós precisamos fazer é ter as ferramentas corretas, né? Candidato, queria explorar agora a sua relação em eventual governo com o Congresso. O senhor tem propostas de reformas amplas, como reforma administrativa, reforma da Previdência, inclusive uma PEC da transição, como fez lá o presidente eleito na época, Lula, quando ganhou a eleição. O senhor também tem uma proposta basicamente nesse sentido para mudar a questão fiscal. Como é que o senhor pretende fazer isso com uma base reduzida, né? Hoje o Missão é um partido pequeno e, claro, sabendo do tamanho do problema que é um presidente hoje lidar com as emendas parlamentares? Eu até falei hoje aqui no evento, eu vou nessa linha. Eu não vou negar compor o governo. Eu vou entender que o Brasil é um regime semi-parlamentarista e eu vou convidar partidos para formarem maioria comigo, mediante resoluções dos seus partidos vinculantes às suas bancadas para que votem na agenda que venceu as urnas. Como eu fui muito claro na agenda que venceu as eleições, tá claro, eu publiquei um livro, eu dou entrevista para vocês, sempre falando do Ministério da Fazenda, ministro da Fazenda indicado para falar sobre economia, para falar sobre segurança. Eu tenho, portanto, a posição moral de cobrar os presidentes dos partidos. Tá aqui a agenda que venceu. Essa agenda venceu nas urnas. Faça, então, uma resolução vinculante à sua bancada e venha compor o governo. Indique-me nomes sérios e técnicos e ilibados para compor o governo. Primeira parte. Segunda parte. Nós vamos alterar a dinâmica das emendas. A dinâmica das emendas não pode ser mais vinculada ao aumento da receita. A dinâmica das emendas tem que ser vinculada necessariamente à quantidade de espaço discricionário é aberta no orçamento mediante redução de despesas obrigatórias. Assim como eu ganho mais espaço para investimento, posso ter uma política de redução de juros, as emendas parlamentares aumentam para o parlamentar. Então ele passa a ser o primeiro interessado a tocar a minha agenda fiscal, que é o que me interessa. E aí eu começo a utilizar o Centrão como instrumento fiscalista e não como um elemento de destruição do orçamento como é hoje. Pronto. O que dizer sobre essa proposta? O cara simplesmente tá falando o seguinte, olha só. Imagina aí, você, pai de família, mãe de família, que tem um orçamento na sua casa. O que acontece? Seus filhos recebem uma mesada. E aí você decide o seguinte, você decide que você aumenta a mesada de acordo com o aumento do seu ganho no seu trabalho. E, consequentemente, toda vez que o seu salário aumenta, a mesada dos seus filhos aumenta. Só que aconteceu o seguinte, as suas despesas no próximo mês, elas vão ser maiores do que aquilo que você arrecada. E o seu gasto obrigatório com comida, com os seus filhos, com escola, água, luz, telefone, vai chegar uma hora que nem isso você vai conseguir pagar, porque ultrapassou as suas receitas. Tá todo mundo usando muita água, muita energia, comendo muita besteira, gastando dinheiro de mesada com um monte de coisa que não funciona. Então o que você faz? Você pega, faz uma reunião com os filhos, com a sua esposa e diz: olha só, quanto mais desperdício nós cortarmos nessa casa, maior vai ser o dinheiro que nós vamos ter. Primeiro, para ter um modo de vida mais saudável. E segundo, para que nós possamos gastar saindo, para que nós possamos gastar investindo, reformando a casa, melhorias, comprar uma televisão nova, tudo isso. É basicamente isso que o Renan está dizendo. Ele vai sentar na mesa como se fosse esse pai, vai pegar os deputados e vai dizer: gente, não tem como nós arrecadarmos menos do que nós gastamos. Por isso,
quanto mais nós cortarmos gastos com coisas inúteis, com coisas imorais que existem no Estado brasileiro, quanto mais nós fizermos isso, mais dinheiro para investimento eu, enquanto presidente da República, terei, e vocês poderão executar mais emendas de maneira virtuosa, como ele disse, usando o poder legislativo para destravar esse orçamento. Muito simples. Existe algum outro candidato falando sobre isso neste momento? Como fazer dessa forma? Se o Renan faz isso, ele viabiliza o plano dele de infraestrutura, ele viabiliza o plano dele de construção de presídios, que é o plano de segurança pública, ele viabiliza o plano de desfavelização. Os jornalistas, quando vão fazer essas perguntas, eles não conseguem fazer o mínimo, que é juntar a coerência que existe em cada ação que o Renan está propondo. Ele não está propondo ações separadas. Ele está dizendo, eu vou fazer isso porque isso impacta nisso. Ele disse: olha só, eu cortando gastos desnecessários, fazendo com que o Estado brasileiro tenha capacidade de pagar as suas dívidas, eu posso diminuir a taxa de juros. Eu diminuindo a taxa de juros, os empréstimos barateiam, os juros sobre o dinheiro caem, o dinheiro se torna mais barato, as pessoas consumem mais e o Estado, por consequência, vai arrecadar mais. Isso aliado a uma reforma trabalhista que flexibiliza as leis do trabalho, que deixe o trabalhador custando menos para o empresário, que o trabalhador possa negociar a sua jornada de trabalho com o valor que ele entende que ele precisa e que ele vale ali dentro daquele lugar, podendo negociar se vai trabalhar 3, 4, 5, 6 dias, dependendo do serviço, e o patrão não custando um dinheiro exorbitante para colocar uma pessoa, tirando a justiça do trabalho, que é uma das justiças mais onerosas do mundo. Olha que ambiente mais desburocratizado e propício para fazer com que as pessoas possam ganhar dinheiro. O dinheiro mais barato. O trabalho acontecendo. Isso é lógico. O dinheiro mais barato significa que com menos dinheiro você vai conseguir comprar mais coisas. As pessoas empregadas e custando menos vão ter salários maiores e não vão precisar depender de programas do governo, porque os trabalhos delas serão suficientes. É simples, muito simples. Na expansão do patrimônio, etc. Com essas duas coisas, eu consigo passar todas as pautas mais impopulares, que são as pautas ligadas à reforma fiscal, que nem deveriam ser impopulares, as pessoas hiperestimam a impopularidade disso. Agora, a agenda de segurança não me preocupa. Hoje, no governo Lula, ela passa. Hoje, o próprio Centrão, gente do PT vota, às vezes, em agenda de segurança. Então, me preocupa bem menos do que a agenda de competitividade e a agenda de reformas. E até porque emendas é uma questão. A minha dúvida é se o senhor vai conseguir fazer a cabeça do parlamentar diminuir o seu interesse por emendas, porque cresceu substancialmente o valor das emendas. O que eu vou fazer é não negar. Já que tem emenda, o critério da emenda não vai ser o aumento da receita, e o critério da emenda passa a ser ele, né, com a equipe do partido dele, dá pra cortar essa despesa aqui, dá pra fazer uma reforma administrativa assim, assado. Poxa, sobrou mais espaço discricionário, eu tenho mais emenda. E isso torna o parlamentar um elemento de fiscalização do orçamento, e não de destruição. Então isso funciona. E aí vem uma segunda coisa, que é disciplinar o uso da emenda, porque muitos querem emenda porque ninguém é de ferro, eles querem roubar, a gente sabe disso. E o Fardinho tá com todo mundo ali na mão, tá pronto pra pegar essa turma. Então, dentro da nossa legislação, que eu chamo de lei de responsabilidade gerencial, nós vamos disciplinar o uso da emenda para políticas públicas que atendam a indicadores de desempenho óbvios e metrificáveis, que vão desde a construção de escolas para melhorar o índice educacional do município, fornecimento de água e esgoto, a construção de estradas e rodagens, vias de passagem, estradas vicinais, aumento da atividade econômica. Então, tudo que a emenda for, a emenda vai ser qualificada para atuar nessa área, e quanto melhor for o prefeito, mais emenda que ele recebe. E aí o deputado, então, passa a ter que repassar as emendas, para políticas que funcionam, e 2, para municípios que estejam executando bem essas políticas. Aí a emenda deixa de ser um problema. Hoje ela é um problema.